Graças a Deus, que uma noite, um tempo maravilhoso de a gente poder adorar, de glorificar o nome de Jesus. Quero parabenizar a igreja, a liderança, os líderes das crianças, dos juniores, dos adolescentes que estão trabalhando, pensando na próxima geração. Não é próxima, a geração que já está aí, mas a geração que vai dirigir a cidade, vai dirigir muitas coisas aqui. A futura liderança está aí, está sendo treinada, está sendo preparada. Então, investir nas futuras gerações. A igreja tem uma visão geracional. Quer dizer que a coisa não termina com os mais velhos, nem está focado em nós que já passamos dos 60, dos 50 aí, está focado na criança, está focado no adolescente. É assim que nós precisamos fazer. Nós que já temos Jesus, que já reconhecemos, que já vivemos pela graça, que já amadurecemos pela fé, não precisamos nos agradar a nós mesmos, em nenhum detalhe, mas olhar para as futuras gerações, olhar para a criança, para o adolescente, como é que ele pensa, o que está enxergando, e aí nesse rumo, nessa caminhada nós temos que estar. Assim que a igreja pensa. Parabéns ao pastor Eduardo, ao pastor Ivanir, a liderança aqui da igreja, pela visão do trabalho que tem e das coisas boas que estão acontecendo nesse lugar. Esse domingo de Páscoa é um feriado prolongado, para muitas pessoas é apenas um feriado, para nós como cristãos vai além disso, é um tempo especial, quando nós relembramos a ressurreição de Jesus nosso Senhor. Então não tem opção, não tem escolha melhor para a gente fazer num domingo assim como esse, já final de tarde, início de noite aí, a gente adorar e glorificar o nome de Jesus. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Então, aqui nesse lugar se reúne a família que vem adorar a Deus. Aqueles que nos visitam, o pastor já saudou, quero dizer que vocês se sintam em casa, está em casa conosco, com a família que pertence ao Senhor, nessa parte do reino, nessa parte da seara. Quanto à palavra dessa noite, o tema é a vitória da vida, a vitória da vida. E um dos textos que nós queremos olhar está no Evangelho escrito por João, no capítulo 20, a partir do versículo 1. Vamos olhar esse texto. E muitas vezes nós celebramos a Páscoa, celebramos outras coisas e nem sabemos de fato o que é que nós estamos celebrando. Quero dizer a você que eu estava há muitos anos já na igreja e não sabia de algumas coisas, não sabia a razão, o motivo, por que é que a gente celebrava. Então, quando nós falamos da Páscoa, nós estamos falando de uma celebração de aproximadamente 3.500 anos. Ou seja, 1.400, 1.500 antes de Cristo ter vindo aqui, já se celebrava a Páscoa. E como é que aconteceu a instituição da Páscoa? Então, nós sabemos, creio que a maioria de vocês sabe, mas que a Páscoa, ela é uma festa judaica que é orientada pelo calendário lunar. Então, num determinado ano, a Páscoa acontece num mês, no outro ano acontece no outro mês, numa semana. É a primeira lua cheia, no primeiro domingo após a lua cheia. Tá certo? Talvez você não sabia disso, mas você vai ver por que a Páscoa um ano é numa data, o outro ano é na outra data. Você sabe que na semana que passou nós tínhamos a lua cheia, ainda estamos na fase da lua cheia. Ela obedece ao calendário lunar, desde a antiguidade, festa dos judeus que foi agregada e celebrada por nós como cristãos. Quando é que começou? De que maneira começou a Páscoa? A história da Páscoa começa em Gênesis capítulo 37, com a história de José do Egito. Ali começa, é o fundamento disso, não é? Então, muitos de nós pensamos, eu estava há anos na igreja e não sabia, como é que aquele povo de Israel, o que aqueles caras foram fazer no Egito? Como é que eles foram parar no Egito? A nação de Israel foi parar no Egito. Começa com a história de José, que por ocasião da traição dos irmãos ali na família de Jacó,
que tinha um ciúme de José, que era até então o menor da família, que era agradado pelo pai, que o pai fazia todas as vontades do menino e tal, e ganhava a melhor roupa. Essas coisas acontecem até hoje nas famílias. Não deveriam acontecer, mas acontece. Tem aquele que é, às vezes, o preferido da família. É preciso a gente cuidar com isso. E os irmãos, os demais irmãos, a família grande, a família de Jacó, não estavam gostando daquele lance. Não estavam gostando disso. E decidiram entre eles, os irmãos mais velhos, atrair o José, o menino, lá para o campo, e inventaram a história de que um leão tinha matado ele enquanto ele estava cuidando das ovelhas. Na verdade, tinham jogado ele num poço, os próprios irmãos jogaram José num poço, deixaram ele lá um tempo, numa cisterna, e tinham decidido matar, mas fizeram uma reunião entre eles e acharam que isso seria uma coisa muito cruel. Por lá passava uma caravana de mercadores egípcios, de vários povos ali, naquele dia passou ali, aquela caravana, e eles decidiram então vender o irmão como escravo, sem o pai, sem o Jacó saber desse negócio. Olha só, os problemas das famílias. Venderam o irmão desapareceu, chegaram em casa, lambuzaram lá uma roupa com o sangue de uma ovelha, falaram, ó, encontramos a roupa, não sei o que aconteceu com o nosso irmão. Provavelmente um leão ali, que era perto ali, o Egito, bem próximo ali, faz parte da África, naquele tempo imagina a quantidade de animais, que tem até hoje lá. E o pai ficou chocado com aquilo. Passou-se um tempo, José lá no Egito, o menino passa todo tipo de dificuldade, mas por fim ele se torna governador do Egito. A família do povo de Israel, do povo de Jacó, está lá, com Jacó lá em Canaã, na terra deles. Vem o tempo então de uma seca muito grande, os 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vaca magra, já ouviu isso? Era o tempo das vacas magras. Ficaram sabendo que lá no Egito tinha um governador muito esperto, muito inteligente, que previu isso, porque José continuava sendo usado por Deus, tinha uma promessa sobre a vida dele, ele sabia coisas, ele profetizava, ele tinha um contato íntimo com Deus, e Deus revelou a ele um sonho que o faraó havia tido, tudo já preparado por Deus, que, enfim, viria um tempo de dificuldade. José lá no Egito mandou construir celeiros e paióis lá e armazéns, e armazenaram cereais em abundância. Lá, muitos anos mais tarde, a família de Jacó, os irmãos de José ficam sabendo que a escassez está em toda parte, mas que no Egito tem cereais em abundância. Resolvem fazer um grupo, uma caravana para ir para o Egito comprar cereais. Quem é que eles encontram lá? O irmão, sem saber. Eles não conhecem o irmão, porque o menino muda, mas os caras que já eram mais velhos estavam mais ou menos com a mesma fisionomia. E ele então reconhece os seus irmãos, e começa então toda a história ali. Sem entrar em detalhes, Jacó é chamado para lá, e a família toda se muda então para morar no Egito, e vão morar no Egito. 400 anos se passam. 400 anos se passam, aquela família de Jacó já não era mais a mesma, os faraós era outra geração, já tinha passado. E então os faraós posteriores começaram a escravizar o povo, a família de Jacó, que já estava perto de 1 milhão de habitantes, ou mais do que isso, lá no Egito, com uma língua própria, com uma religião própria, crendo no Deus que nós cremos, enfim, uma nação dentro da outra nação. E o faraó pensou, não, isso aqui não vai dar certo, esses caras estão se multiplicando e estão prosperando de tal forma que eles vão tomar conta do Egito, e vai escravizando eles cada vez mais. Deus levanta Moisés, a história de Moisés, do menino, para tirar o povo, para fazer eles voltar para a terra que era a terra deles. Aí Deus vai mandando castigos, e o 10º castigo, a 10ª praga, das 10 pragas, era o quê? Se Faraó não se amolecesse e deixasse o povo sair, o povo de Israel voltar para a sua terra, Deus castigaria a casa dos egípcios com a morte do primogênito dos animais e o primogênito dos humanos também. E Deus deu uma ordem a Moisés, ao povo, dizendo: pegue um cordeiro macho, sem defeito, cordeiro de 1 ano, sacrifiquem o cordeiro. É todo um ritual, todo um jantar que era feito com a carne, mas o sangue do cordeiro se passa no alto das portas. Toda a casa dos israelitas será ungida com o sangue do cordeiro. Onde tiver o sangue do cordeiro na porta, o anjo da morte que vai passar a noite
vai poupar, o anjo vai pular aquela casa, vai para outra casa. Então aí a palavra Páscoa no hebraico, pechá, que quer dizer pular sobre ou saltar sobre a marca do sangue. Aí vem a palavra Páscoa, pechá, pula aquela casa que tiver a marca do sangue. Toda uma preparação, já pensando em Jesus nosso Senhor. Naquela noite, como os egípcios não deram atenção, o faraó achou que era uma piada, que era uma coisa que não tinha nada a ver. Eles não fizeram isso só na casa dos israelitas que estava a marca do sangue. Na próxima manhã, amanheceu um animal mais velho morto, primogênito dos animais morto, uma mortandade de animais e uma mortandade de seres humanos dos egípcios, inclusive o príncipe, que seria o próximo faraó, amanheceu morto. O faraó ficou chocado com aquilo e falou: saiam, desapareçam daqui, somem daqui. E aí então os israelitas saíram, poupados pelo sangue do Cordeiro. E a partir daí, todos os anos, no mês de abril, na primeira lua cheia do mês de abril, celebrou-se a Páscoa, uma lembrança que até hoje os israelitas praticam, a celebração da morte do Cordeiro. Cordeiro comido às pressas, com ervas amargas, relembrando, ensinando as crianças, os meninos, da história que havia acontecido quando eles eram escravos no Egito. Quando Jesus começa o ministério, João Batista se levanta, está evangelizando. João Batista aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro lá do Egito, que foi sacrificado ali, Cordeiro perfeito, sem nenhum defeito, que através do sangue dele, livrou os israelitas ali da escravidão, estava representando o próprio Jesus. É toda uma história. Quando a gente vai estudar a Bíblia, e eu quero recomendar a você, que talvez não tenha muito hábito de ler a Bíblia, talvez o Antigo Testamento acha muito pesado, leia pelo menos, por favor, os 2 primeiros livros de Moisés, Gênesis e o livro de Êxodo, e você vai ter um entendimento, vamos dizer assim, uma roda gigantesca com um monte de engrenagens girando e acontecendo na história da humanidade, até desencadear na pessoa de Jesus. É simplesmente maravilhoso isso. E todos os anos, e todas as sextas-feiras, às 3 horas da tarde, o sacerdote lá no templo imolava o cordeiro. E uma vez por ano na festa, na celebração da festa, imolava o cordeiro às 3 horas da tarde. E na sexta-feira, é justamente na sexta-feira, nas 3 horas da tarde, que Jesus, nosso Senhor, é crucificado. Romanos, pessoas que não tinham nada a ver com a história, que não conheciam nada, que eram pagãos, foram diretamente envolvidos e usados sem saber, para que todas as profecias, as antigas profecias, se cumprissem. Então a Páscoa que nós celebramos é a morte e a ressurreição de Jesus, a vitória da morte, a vitória da vida, a vitória da vida. O cristianismo não é uma religião de mortos, nem que adora morto. A morte na sexta-feira não é o ponto mais alto. O ponto mais alto é a ressurreição de Jesus. A nossa fé não está baseada em morto, nem em adoração de túmulo, nem em coisa assim. A nossa fé está baseada no Cristo vivo, que vive. A morte, o túmulo, a sepultura não é o fim, é o começo. Não há ressurreição sem morte, tem que ter morte para que haja ressurreição. O túmulo é um tipo de uma metamorfose, é uma passagem para a verdadeira vida. Cristo vive. Quero ler com vocês aqui uma parte do texto do Evangelho. Você pode abrir a sua Bíblia, tem aí o texto no celular, pode abrir, se você quiser, pode aí no digital. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi com Simão Pedro, e com os outros discípulos a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro.
e abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava entre os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos, e voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então, eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Reconhecendo-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: viu o Senhor, e contava que ele lhes dissera estas coisas. Então a palavra está falando aqui que era o primeiro dia da semana, ou seja, o domingo. Por isso que nós, os cristãos, desde a antiguidade, deixamos de celebrar e de guardar o sábado para guardar o domingo. Quando nós celebramos, e vamos ver aí a igreja através de Atos dos Apóstolos, nas cartas aí dos apóstolos, o povo se reunindo no domingo, no primeiro dia da semana, para a celebração dos cultos. Interessante isso. Agora, a importância da ressurreição de Jesus para nós como cristãos. Paulo disse lá na sua carta: se Jesus Cristo, se o Senhor Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa crença. Somos os mais tolos, os mais sem sentido, né, do mundo, da humanidade, se Jesus não ressuscitou. Não faria sentido nenhum Jesus ter vindo, ter ensinado tudo aquilo que ele ensinou, ter vivido entre os discípulos, entre o povo naqueles dias lá, feito os milagres que fez, se ele tivesse morrido e permanecido morto. Nada faria sentido. Teria sido uma grande peça que ele teria pregado. Paulo disse: é vã a vossa fé. Então não faria sentido nenhum a gente ser um cristão se Jesus não tivesse ressuscitado. Então a vitória de Jesus sobre a morte é a nossa vitória. Porque ele vive, nós podemos viver também. A morte não é mais o fim. Paulo disse: onde está a morte? Onde está o teu aguilhão? Onde está o teu ferrão? O aguilhão era aquele instrumento de cutucar os bois, cutucar os cavalos, os animais, para que andassem mais depressa. Então, assim, até Jesus, a morte estava cutucando, era um aguilhão, era um ferrão na vida das pessoas. Vinha a morte e todo mundo se desesperava, que não havia esperança de vida eterna. Mas em Cristo Jesus, nós podemos celebrar. O túmulo, a tampa do túmulo, a tampa da sepultura não é o fim, é o começo. Quando o anjo pergunta ali para Maria, pergunta para as mulheres: por que você está chorando? Estava chorando lá no túmulo, porque é normal as pessoas chorar no túmulo. Nós choramos. Quem é que gosta da perda, ou fica feliz com a perda de alguém da sua família, de um filho, de uma filha, do pai, da mãe, de um irmão, de um cunhado, alguém que é da nossa família, de um amigo nosso? Quem é que gosta disso? É uma perda, a pessoa foi embora, não vai mais estar com a gente. Mas nós não precisamos nos desesperar na hora da morte, não nos desesperar no cemitério, diante de um túmulo. De vez em quando nós passamos essas experiências, e agora aí na pandemia, então muito mais, isso se manifestou. A morte estava bem perto, rodeando a gente de perto. Mas nós que somos cristãos, não precisamos temer a morte. Ficamos sentidos, é claro, com a passagem de alguém, mas a morte não é o fim.
Não precisamos chorar. Vê que o anjo e o próprio Jesus consola Maria e fala: por que você está chorando? Não há necessidade de ficar chorando. Cristo vive, o Senhor ressuscitou, o Senhor está vivo. Então, o fato da ressurreição de Jesus é a coisa mais marcante, o episódio mais marcante, a experiência mais incrível para todos nós que somos cristãos. Tem coisa mais marcante. Morte não é o fim, há uma outra vida, há um outro tempo a ser vivido. Nós somos aqui passageiros apressados em direção, que caminhamos a passos largos em direção à eternidade. Aqui não é o nosso lugar. Como o Egito não era o lugar dos israelitas. E o faraó que estava lá oprimindo. O Egito representa, é uma figura apenas, do mundo, do lugar de escravidão, onde a gente era escravo. Mas Deus providencia um libertador para nos tirar de lá. É toda uma caminhada em direção à terra prometida. É toda uma caminhada nossa que fomos libertos pelo sangue de Jesus em direção a Canaã celestial. É a mesma coisa. É uma coisa impressionante isso. Agora, as evidências da ressurreição de Jesus. Quais seriam as provas? Quais seriam as provas? As próprias mulheres entraram em crise, porque até então ninguém havia ressuscitado. Ninguém havia ressuscitado. Como isso poderia ser? Jesus havia dito que ia ressuscitar, mas elas entraram em crise. Claro que havia tido a ressurreição de Lázaro lá, para um milagre de Jesus, mas era uma coisa diferente. E agora o próprio Cristo, aquele que havia ressuscitado, agora morreu. Como que seria isso? Quais as evidências disso? Existem várias evidências, várias provas disso. Mas a maior, a mais importante, nós já falamos aqui, é o comportamento dos discípulos, sendo eles judeus, dos seguidores de Jesus, antes da sexta-feira e depois do domingo da Páscoa. O comportamento daquela gente, o comportamento daqueles seguidores mudou completamente. Homens escondidos, diz aqui, o texto vai na sequência, no contexto vai falar, no primeiro dia da semana, trancadas as portas, com medo dos judeus, estavam lá os discípulos. Portas trancadas, pensaram: mataram Jesus, nós seremos os próximos. É o fim do cristianismo, é o fim da nossa fé. Essa encenação toda do Cristo agora chegou no fim, acabou a história, a coisa não era bem assim. Mas quando os primeiros discípulos, quando Maria Madalena vem anunciando, e o próprio Jesus vai se manifestando várias vezes, o comportamento daqueles discípulos judeus, acostumados a negociar, a ganhar dinheiro, a valorizar qualquer coisa, que não abria mão de nada. O judeu até hoje é um povo assim que é muito firme nas finanças, é muito apegado às coisas materiais, tanto que são prósperos, muito prósperos. Por causa disso, uma das razões, cuidadosos na administração das coisas. Agora, depois da ressurreição, depois de Jesus soprar neles o Espírito, que vai acontecer na sequência desse texto, eles mudam completamente o seu comportamento. Deixam as casas, eles deixam a família, deixam os bens materiais, deixam todas as coisas e saem, conforme eles haviam sido enviados, por toda parte para anunciar o Evangelho. Paulo, que é chamado mais tarde, o Saulo, lá no caminho de Damasco, homem extremamente religioso, lá a religião judaica, abandona aquele tipo de comportamento e se transforma num fiel seguidor de Jesus. Sem nenhuma exceção, todos os apóstolos de Jesus morreram como mártires. Morreram como mártires. Em nenhum momento, aqueles que estavam negando, aqueles que estavam com medo ali da perseguição, perderam completamente o medo, abraçaram a fé, uma vez que eles viram, eles tinham certeza de ter visto o Senhor ressuscitado. Nenhum judeu, nenhuma pessoa daquele tempo, daqueles homens ali, ia ter aquele tipo de comportamento se eles não tivessem certeza de ter visto Cristo ressuscitado. Ninguém deles ia abandonar a casa, abandonar a família, abandonar os bens materiais, deixar ser perseguido e morto, e surrado, e, enfim, crucificado de cabeça para baixo, e cortado ao meio, frito no óleo, fervendo, como aconteceu com alguns, se eles não tivessem certeza de ter visto Cristo ressuscitado. Acha que se Jesus não tivesse ressuscitado, alguém deles ia se oferecer, falar: não, o homem mentiu para a gente, nós caímos num blefe, está lá morto lá, falou que ia ressuscitar.
Eles viram o Cristo ressuscitado. Os apóstolos escreveram: aquilo que os nossos olhos viram, aquilo que as nossas mãos tocaram, é isso que nós anunciamos para vocês. Cristo de fato ressuscitou, ressuscitou dentre os mortos. João, o único dos apóstolos que morre de morte natural, que é o escritor do Evangelho, que é o escritor do Apocalipse. Morre de morte natural, mas não sem ser perseguido. Exilado lá na ilha de Patmos, sozinho, o velho já com quase 90 anos, escreve o último livro do Novo Testamento, escreve o Apocalipse. E é impressionante, é incrível a descrição de João, o apóstolo, o velho, já de idade, o que é que ele escreve, o que é que ele fala acerca de Jesus. Basta você ler o Apocalipse, simplesmente incrível, porque ele viu pessoalmente, ele teve experiência com Jesus. Paulo, o apóstolo, teve encontro com Jesus ressuscitado. Então é o tempo de a gente celebrar, meus irmãos, é o tempo de a gente celebrar. Então, que nenhuma dúvida, que nada venha pairar sobre o nosso coração. Jesus Cristo vive, porque Ele vive, nós também podemos viver. Ele é a nossa vitória, Ele é a nossa ressurreição. Não é a morte que triunfa, a morte não é o carimbo final na vida, é a vida que triunfa sobre a morte, a vida de Jesus, é a nossa vida em Cristo pela fé. Toma posse disso. É a vitória sobre as mortes de todos os dias, da tristeza, dos desapontamentos. Todos os dias nós estamos morrendo vencendo a morte, em algumas manifestações, alguns desdobramentos da morte na nossa vida, que precisam ser enfrentados. Outra coisa que eu costumo dizer, já falei para vocês, Cristo morreu para nos salvar, especialmente por isso, mas morreu também, em segundo plano, para mostrar para a gente que morrendo é que a gente vive. As traições que nosso Senhor recebeu, o julgamento totalmente injusto, um julgamento totalmente fora da lei que aconteceu com Jesus. Esses julgamentos que a gente vê de hoje em dia, aconteceram uns julgamentos que não tem nada a ver. As maiores injustiças nos julgamentos já aconteciam naquele tempo. Jesus foi julgado fora da lei, sem prova, sem testemunha. Uma pessoa correta, um homem do bem é acusado de coisa que ele não fez. Você já passou situação assim? Como é que Jesus se comporta naquelas situações de calúnias, de traições, de pessoas amigas traindo Ele? Como é que Ele se comporta? Perdoando, amando, manifestando graça, manifestando amor. Na morte de Jesus, na traição e morte de Jesus, que era uma coisa necessária, que fazia parte de um plano, para que a gente tenha um entendimento, que é essa forma de a gente viver no dia a dia. Nós vamos passar tudo isso na nossa vida, e como é que nós nos comportamos nessas situações? Isso vai fazer toda a diferença no nosso casamento, nos nossos relacionamentos, na criação no relacionamento entre pais e filhos, na criação dos filhos. Aquelas partes mais difíceis do Evangelho, Jesus viveu na prática, e nós precisamos viver isso, vivenciar no dia a dia, perdoando, amando, resolvendo essas questões por amor, por pura graça. É o exemplo de Jesus, na sua vida, na sua morte e na sua ressurreição. Então Cristo Jesus vive, Ele está vivo, Ele é a nossa vida, Ele é a nossa esperança. Já falamos isso, mas cabe aqui dentro da palavra, uma coisa aqui, nós vivemos aqui as nossas cidades aqui da nossa região, são verdadeiras ilhas, no meio da agricultura. São ilhas, se você subir um pouco mais alto aí no prédio, ou andar de avião por aqui, ontem eu estava vendo alguém andar aí com aquele asa delta, o que é? Um motorzinho aí, o pessoal andando. Eu admiro, as pessoas têm essa coragem de fazer isso. Talvez você tenha alguém que está aqui hoje à noite, que tem o costume de fazer isso. Se você está mais alto lá, como é que você vê? Você vê uns pequenos espaços de cidades, de vilas, de bairros, mesmo as cidades grandes, se você andar de avião você vai ver, são ilhas, no meio da agricultura. Paraná e Rio Grande do Sul são os maiores produtores de trigo, por exemplo, do Brasil. E o Brasil é um dos maiores produtores de cereais do mundo. Por isso nós enfrentamos vários problemas, várias crises, várias perseguições, aí o pessoal do agronegócio, por causa disso. Muita coisa que se inventa, que se acusa contra os agricultores, nada mais é do que ciúme e inveja dos outros caras que estão perdendo espaço para nós. E não estão gostando, inventam um monte de coisa contra a agricultura. Nós somos uma ilha aqui. Então aqui acontece todos os dias um milagre.
da ressurreição. Que 90 dias atrás, 60 dias atrás, em algumas áreas de plantação aqui de milho, agora do milho da segunda safra, há 60 dias atrás, toneladas e toneladas de semente foram jogadas no chão, foram sepultadas na terra. E agora nós passamos aí por toda parte os milharais. Você pode viajar milhares de quilômetros aí pelo Brasil, como nós temos viajado aí nos últimos tempos, e ver os milhos nas mais diferentes fases, outras produções, mas agora é o tempo do milho. Uma semente que é pega, que é lançada, que é jogada na terra, e com o tempo ali dentro da terra, com a umidade, o calor, a luz, aquela semente vai germinar, e de dentro da semente vai nascer uma nova planta. Você pega um grão de milho, pega aí um grão de soja, ou de trigo, pega um caroço de abacate ou qualquer coisa, e explica para alguém. Nós já falamos isso, mas é interessante quando nós falamos sobre a ressurreição. Se pegar aí um caroço de abacate, e que viesse um cara de Marte, de Júpiter, de Saturno, de Urano, sei lá de onde que viesse o cara, que nunca viu uma árvore, nunca viu uma planta, nunca viu nada, lá não tem essas coisas, e viesse para cá e começasse a ficar impressionado com as árvores, com as plantas, com a semente, com a banana, com a maçã, e ele quisesse saber qualquer coisa, falava, esse aqui é um grão de milho, cara. Como assim? Fala, não, tá vendo aquela coisa ali, aquele monte de coisa que você está vendo, aquelas figuras ali, esse ali é um pé de milho. Mas surge como? Está dentro dessa sementinha que está vendo que o grão de milho? Você nunca viu, o Marcelo nunca tinha visto, o cara lá de Saturno nunca tinha visto. Esse aqui, desse grãozinho aqui, sai aquela planta. Desse caroço aqui, dessa bolinha aqui, sai aquela árvore ali do abacate, abacateiro. Não acredito. Não, é verdade, cara. Está aqui dentro está uma árvore. Dentro desse caroço de abacate é uma árvore, vai produzir essa fruta aqui, Se abrir ela aqui dentro, está o caroço. Dentro desse caroço está aquela árvore. Não acredito. Não pode ser verdade, não tem nada a ver. Mas é assim, funciona assim. Você enterra, bota na terra aqui, depois um dia começa a sair um negocinho assim que nós chamamos de um broto. Vai emergindo uma plantinha que vai produzir novamente. Imagina que coisa fantástica você explicar uma coisa dessa. É assim para nós também a ressurreição. O corpo é colocado lá, mas de dentro de nós, assim como de dentro de uma fruta, está lá o caroço, é a alma, o espírito daquele caroço, que é jogado na terra. Depois de um tempo ele se abre, e se revolver lá depois de algumas semanas, ou de alguns meses, dependendo da planta que foi semeada ali, vai encontrar apenas uma casquinha. É como você vai lá num túmulo, abre os túmulos, às vezes para exumação lá de cadáveres, encontra só a casca, a roupa, a parte dos dentes, a arcada lá, o crânio, aqueles ossos mais duros. O cara se foi para onde? Foi para a eternidade. Aliás, nem foi lá, na hora que ele partiu aqui já subiu. Foi viver numa outra dimensão, foi viver com Cristo, aqueles que morrem crendo em Jesus como Salvador. Quer uma analogia, quer uma explicação mais incrível para nós que vivemos aqui na agricultura? Quer uma coisa melhor que isso? É um milagre semear um grão, acreditar que vai sair um pé de trigo, que vai sair um pé de milho, que vai nascer uma árvore daquele caroço. É um verdadeiro milagre. Nós estamos acostumados, nós nos acostumamos com isso, mas uma pessoa que viria de um outro lugar jamais ia entender. Ele ia ficar muito incrédulo em relação àquela explicação. Assim também a ressurreição. Nós podemos dizer que Jesus venceu a morte. Jesus falou para Maria, o que você está buscando entre os mortos? Aquele que vive. Não está mais no cemitério. Não se deixou prender pela tampa. E aquela mesma força, a mesma energia, o mesmo poder que ressuscitou Jesus, que abriu a tampa da sepultura, está no meio de nós, está disponível pela gente. E é interessante ali, a morte de Jesus, que era uma coisa necessária. A nossa morte é algo necessário. Já pensou todo mundo ficar vivo aqui embaixo? O que ia virar isso? Quantos milhões e bilhões de pessoas já passaram pelo planeta? Ficaria insuportável. Assim como as árvores vão caindo e morrendo, vão amadurecendo na selva, sem que nada aconteça, de repente despenca lá aquela árvore, do nada, porque encerrou seu ciclo. Já pensou se Jesus fica? Que discípulo que ia querer sair de Jerusalém com Jesus andando lá em Jerusalém, fazendo milagre? Ninguém ia para canto nenhum. Mas quando Jesus morreu e subiu, falou, agora chegou a nossa vez. Não tem mais nada que se apegar. Jesus mostrou que é desse jeito que a vida funciona.
É assim que tem que ser, é um processo natural das coisas. Jesus viveu isso, vivenciou e ensinou para a gente todos os dias. Então, que nós pudéssemos viver aqui, queridos, como transeuntes, como passageiros, como caminhantes, que estão em direção a um outro lugar. Não temos morada fixa, não temos morada permanente. A nossa pátria não é aqui, é no céu. Que a gente cada dia pudesse pensar nisso, no nosso trato com as crianças, no nosso trato com o próximo. Saber que nós somos passageiros aqui. A gente não vai ficar aqui. E que nós tivéssemos esse comportamento, essa atitude em relação às coisas do reino. Investir no reino de Deus. Fazer o nosso melhor na nossa vida, em amor ao próximo. Nos entregar, nos desgastar por amor ao próximo. Seja a nossa esposa, o nosso marido, a nossa família, os nossos filhos. Que nós pudéssemos olhar nessa perspectiva todos os dias. Somos passageiros que vamos nos desgastando. O envelhecimento é uma lembrança para nós. Olha, está chegando a sua vez. Está chegando a sua vez. Sem contar aqueles que vão prematuramente, na nossa perspectiva, no nosso ponto de vista. Foi prematuro. Era a hora, foi cumprir o seu ciclo, foi embora. E que a gente esteja preparado para aquele momento. Jesus disse que nós devíamos nos preparar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, foi o próprio João que falou isso, no capítulo 3 desse evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que a gente pudesse lembrar disso todos os dias, e que a morte não fosse um pânico para a gente, um susto, um medo, uma preocupação, mas que a gente pudesse encará-la com naturalidade, sabendo que é preciso morrer, para poder ressuscitar. Esse corpo não vai poder entrar na vida eterna, é preciso passar pela metamorfose. Não vai nascer um pé de trigo, se o grão não morrer. Não vamos ter uma safra de milho, se os grãos não desapareceram na terra e emergir uma nova planta. É o processo, é preciso acontecer. Então pense nisso, creia nisso de todo o coração. Então a mensagem dessa Páscoa, para nós como cristãos, é a ressurreição de Jesus. Jesus é a nossa Páscoa, Ele é a nossa vitória, Ele é o nosso modelo, é o nosso exemplo, a cada dia. Amanhã, segunda-feira, quem sabe, você já vai ter os seus desafios logo pela manhã, que você pudesse andar como alguém que vive e de fato crê na ressurreição. Você pudesse pensar isso, cada manhã, cada amanhecer, botar o pé para fora da cama e falar, glória a Deus, glória a Deus. E às vezes quando nós cultuamos o Senhor, nós sentimos vergonha, nós ficamos meio intimidados de falar um amém, de glorificar a Deus, de manifestar a nossa fé lá em público. Você não tem que ter vergonha disso. Tem outras coisas que seriam muito mais vergonhosas para nós, mas que a gente pudesse ter essa ousadia de manifestar Jesus, ter essa ousadia, ter essa coragem de manifestar o Senhor. Foi a coragem que os discípulos pegaram, logo depois que tiveram um encontro com Jesus ressuscitado. Que Deus abençoe essa palavra. Eu encerro aqui. Antes, porém, eu quero dar oportunidade àquele que ainda não teve o encontro com Jesus. Talvez você teve encontro com a religião, talvez você é um religioso. É apenas um religioso. Isso não vai adiantar nada, religião por religião não adianta nada. O que vai fazer a diferença é a nossa entrega, é o nosso compromisso com o Cristo vivo. Que não seja apenas o Cristo histórico, o Cristo da minha sogra, da minha cunhada, da minha mãe, do meu pai, da falecida, que era uma pessoa muito cristã, ela era. Mas como eu sou, o que Jesus representa para mim? Isso que vai fazer a diferença. A nossa fé tem que ser algo pessoal, não é viver pela fé dos outros. Nós temos que ter a nossa fé em Cristo, o nosso relacionamento em Jesus. E tem que chegar o dia em que nós vamos dizer, Jesus, você é o meu Salvador, você é o meu Senhor. Eu vou fazer a oração agora. Nesse próximo minuto, a sua vida poderá mudar completamente, aqui e por toda a eternidade. As coisas que nós fazemos aqui têm reflexos eternos, para nós e para as pessoas que convivem com a gente. Então nós vamos fazer uma oração agora. Depois nós vamos fazer a oração final e a bênção. Mas eu quero fazer uma oração, gostaria que todos baixassem a cabeça por um instante, e nós queremos orar junto. E você pode responder essa oração, fala, mas eu já fiz essa oração, já entreguei. Mas vamos orar juntos agora para motivar a todos que ainda não fizeram essa oração.
Você pode, através do seu testemunho, da sua boca, declarar a sua fé, a sua postura em Jesus. E vai motivar outras pessoas, dizendo assim: Senhor Jesus, nesse momento, eu entrego a minha vida, o meu coração, a Ti, Senhor. Eu creio que o Senhor está vivo, que o Senhor ressuscitou, que o Senhor tem poder para perdoar os meus pecados. Me perdoa, Jesus, me limpa, me salva, me conduz através do Espírito Santo, e eu te glorifico agora. Amém. De cabeça baixada, ninguém olhando, eu gostaria que você que fez essa oração pela primeira vez, você não tinha feito essa oração nunca antes, talvez não tinha tido o entendimento, como eu um dia também não tinha, mas hoje você entendeu, e hoje você declarou que Jesus é o teu Salvador, você pediu perdão dos seus pecados a Ele, você levantasse a sua mão por um instante dizendo: eu sou essa pessoa, eu sou uma das pessoas que hoje recebo Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Você pode levantar a sua mão. Não tem vergonha daquele que não teve vergonha de morrer lá no muro, na frente de todo mundo lá, para perdoar, que foi condenado injustamente, que se ofereceu para te salvar. Não tenha vergonha, não tenha constrangimento disso. Levanta a sua mão bem alta, que eu quero ver, eu quero orar por você. Pode levantar a sua mão, bem alta. Graças a Deus. Mais alguém? Não tenha vergonha. Um dia nós vamos embora daqui, nós vamos estar só nós na presença de Jesus. Só nós, só você e Ele. Vai ter amigo, vai ter ninguém lá. E não vai ter ninguém para nos constranger. Amém, graças a Deus. Eu quero orar por você agora, por vocês que levantaram a mão. Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço pelas vidas, pelos meus irmãos, que nessa hora receberam Jesus como Senhor, como Salvador. Eu sei que o Senhor já perdoou os pecados deles. Eles estão pedindo perdão ali no banco. Que sejam perdoados os seus pecados, cancelados. E que a partir de hoje tenham a graça, tenham a força de andar em novidade de vida. Pai, eu abençoo essas vidas. Que o Espírito Santo pudesse tomá-los, guiá-los, conduzi-los agora e por toda a eternidade. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você que levantou essa mão, levantou a sua mão, se você quiser, depois procura um dos líderes da igreja, quem sabe você conhece pessoas da igreja que são líderes aqui, fala: olha, eu hoje tomei uma decisão, gostaria de conversar com você, com o pastor, com alguém que orasse por mim. Começa de hoje em diante, viver diferente do que você vivia. Deus vai te dar graça para isso. Esse é um novo nascimento que aconteceu com você. Que as mais doces comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus, que a graça do Todo-Poderoso seja sobre você, seja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. Que o Senhor o abençoe, que você saia em paz daqui e que o Senhor o acompanhe, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você vai em paz e que o Senhor te acompanhe.